A rodada 25 está oficialmente encerrada e esse vídeo aqui é um vídeo de agradecimento aos meus amigos torcedores do Ceará, meus amigos cearenses, muito obrigado. O triunfo de vocês ajudou demais o Bahia hoje. E o futebol, ele muda muito rápido. Aqui no canal, direto vocês vão ver eu mudando de opinião. É porque eu sou mareva com as outras, sem personalidade? Não, é porque o futebol de fato ele muda muito rápido. Um time, ele pode estar muito bem. Se ele perder 3 partidas seguidas sem jogar bem, você já começa, pode ir ladeira abaixo, pode ir queda livre. O Vasco, por exemplo, o Vasco tá lutando para não cair. Eu vi o Vasco assim, um time que não é tão bom assim, tá lutando para não cair. Aí venceu o Cruzeiro, já muda a visão. Antes da rodada, a gente enxergava o Bahia e o São Paulo ali, na luta pela Libertadores, e eu falava assim, o São Paulo vem de eliminação. O São Paulo, para mim, iria começar a dar resposta no Brasileirão. Iria começar a vencer jogos, começando a partir de hoje. Mas o São Paulo fez a mais uma atuação ridícula no Morumbi. E a gente olhava e falava, o Bahia em queda livre, o Bahia ladeira abaixo. O São Paulo agora só tem o Brasileirão. O São Paulo, a tendência é que ultrapasse o Bahia. E agora, depois da rodada, você olha e você fala, o São Paulo vem de 3 atuações patéticas, ridículas. O Bahia venceu o Palmeiras na Fonte Nova. Tu olha e fala, o G8 está desenhado. E o G6 pode começar a se desenhar. Meu nível de empolgação já é essa já. Porque assim, a gente ter ganhado o Palmeiras foi fundamental. O Bahia se afasta do grupo do 7º colocado para baixo, que está ali muito próximo. O Ceará está a 4 pontos do São Paulo. O Grêmio está a 3 pontos do São Paulo, Então, assim, é um grupo muito próximo. Se o Bahia tivesse perdido, o Bahia estaria com 37. Estaria correndo risco também. O Bahia faz 40, se encaixa no G6. O Bahia agora se firma no G6, 40 pontos. E que atuação patética do São Paulo hoje, tá? E além do Ceará ajudar o Bahia, agora o Bahia está a 5 pontos do São Paulo, o Ceará também praticamente rebaixou o Vitória. Alô, torcedores do Vitória, vocês estão rebaixados. Acabou. Acabou, meu amigo. Já era, vocês estão na Série B. Eu falei, se o Ceará venceu hoje, se o Ceará pontuasse, já teria uma dificuldade muito grande imposta à Vitória. O Ceará venceu o jogo no Morumbi, que eu não projetava. Como eu falei, eu achava que o São Paulo ia vencer o jogo hoje. No mínimo, deu tudo errado e ia pontuar. O São Paulo, para mim, ia dar a resposta da eliminação. Mas hoje foi mais uma atuação patética. O jogo que o São Paulo finalizou mais, teve mais posse, mas, mais uma vez, ineficiente. E poderia ter tomado 2-0, porque teve um pênalti no final que não foi dado para o Ceará. Que foi anulado, né? Que realmente não foi pênalti. Até acho que não foi pênalti. Então, assim, mais uma atuação patética. Mostra que o ataque do São Paulo é fraco, é fraquíssimo. O São Paulo finalizou mais contra a LDU, 26 finalizações, 11 foram no gol, péssimo aproveitamento, e dessas 11, 2 foram sem perigo nenhum pro goleiro. E hoje, mais uma vez, se você analisar o primeiro tempo, o São Paulo até impôs perigo ali, 2 finalizações perigosas ali com o Ferreirinha e com uma bola na trave que foi desviada na zaga do Ceará. Mas até os 30 minutos, o São Paulo não tinha feito nada no jogo. O Ceará estava melhor. Dentro da sua proposta, o Ceará foi melhor e amassou o São Paulo no jogo todo, dentro da sua proposta. Amassou é muito forte, né? Porque amassar para mim é você pressionar o adversário, o Ceará não tem esse estilo de jogo. Mas foi um nó tático. Um nó tático que o Léo Condé deu no Hernan Crespo hoje. Porque assim, a chance mais clara do primeiro tempo, para mim ainda foi do Ceará. Ainda foi do Pedro Raul. Naquela jogada que ele recebe, dentro da grande área, e cabeceia para a boa defesa do goleiro Rafael. Então, o Ceará já estava melhor no primeiro tempo. Aí chega o segundo tempo, o São Paulo até melhora ali com o Lucas Moura, consegue uma finalização na trave com o Ferreirinha, mas muito fraco, só foi isso também, muito fraco. E aí o Ceará vai, numa jogada pela esquerda ali com o Matheus Bahia e Pedro Henrique, a bola desvia no Alisson, que falhou no gol, e o Ceará faz 1-0. E a partir daí, São Paulo só piorou no jogo, não fez absolutamente nada, errando muito passe, errando muita jogada, a bola queimava nos jogadores do São Paulo. E o São Paulo mereceu perder e ainda poderia ter tomado 2-0. O Ceará vence merecidamente hoje no Morumbi. Vai a 31 e, como eu vinha falando, praticamente rebaixa o Vitória. Meus amigos, acabou o rebaixamento. Já era. Acabou o rebaixamento. Para mim, o único time que poderia ainda brigar para não cair era o Ceará. Só que o Ceará foi a 31 pontos. O Ceará está com 31. O Ceará está a 1 ponto do Grêmio. O Ceará está a 3 pontos do Fluminense. Bizarro, né? Pois é. Se abrir 2 vagas de pré-libertadores, o Ceará pode brigar ainda por uma pré-libertadores. Claro que isso está aí
já é uma ilusão, né? Já é um sonho para torcedor do Ceará. Eu não acho que isso vai acontecer. Não tem elenco. Eu acho, inclusive, que o G8 está definido praticamente. Quer dizer, definido praticamente não. Mas começa a se desenhar. Porque assim, o Bragantino não tem elenco. O Grêmio até tem time, mas não tem treinador. O Ceará não tem elenco. O Fluminense nem acho que também é garantia não, tá? Porque tem Zubeldia. Possa ser que tenha errado. Não tem garantia nenhuma. O São Paulo tá 3 jogos aí sem jogar nada. Se o Bahia continuar na pegada que tá, o G6 pode se definir. Até o Mirassol pode ficar no G6. Bizarro, né? Eu vi o São Paulo como uma ameaça antes da rodada. Agora eu vejo mais o Fluminense. Por ter vencido, por ter estreado bem com o Zubeldia. Também não acho garantia nenhuma. Mas o Fluminense tem um jogo a menos. Só que o jogo a menos é contra o Mirassol, lá no Maião. E como eu venho falando, mais uma vez eu comecei falando do rebaixamento e já fui para outro assunto. Enfim, o rebaixamento é o seguinte. O Vitória está a 9 pontos do Ceará. Está a 5 do Santos para sair da zona. Beleza. Só que eu não analiso só a tabela. Vocês acham que o Santos vai cair com o Vojvoda? Vocês acham mesmo? Vocês acham que o Inter vai cair? Vocês acham que o Atlético Mineiro vai cair? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas nunca. Pode acontecer? Pode. Tem chance de acontecer. Futebol. Mas a tendência é que não aconteça. Para mim, o único time que poderia brigar pelo fator elenco era o Ceará, que já está a 9 pontos. E aí, como é que vai pro jogo agora? Vitória e Ceará no Barradão. Porque se o Ceará perdesse hoje, o Vitória para mim tinha uma chance ainda. Se vencesse, ficaria a 3 pontos no Ceará. A 3 pontos de um time fora da zona. Então teria uma chance ainda. Agora que o Ceará venceu, mesmo que o Vitória ganhe do Ceará no Barradão, fica a 6 pontos. Fica ali meio que ainda só na sobrevida, né? Respirando por aparelhos. Mas vamos lá. Depois da atuação que o Ceará fez hoje no Morumbi, não é garantia nenhuma que o Vitória vai vencer o Ceará no Barradão. Nenhuma. Se o Ceará vencer, enterra de vez o rebaixamento do Vitória. O jogo de quinta-feira ainda é uma final. Só que é aquela final de assim, você vence, você respira por aparelhos. Se tu perder, tu já tá praticamente rebaixado. Empate também, pra mim, já rebaixa o Vitória. Tá praticamente rebaixado. Não só o Vitória, como todo mundo do Z4. O Juventude tem um jogo a menos contra o Palmeiras, no Aliança, não vai ganhar. O Fortaleza tem um jogo a menos contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O Atlético Mineiro tem grande chance de subir na tabela, porque pega o Fortaleza em sua casa e pega o Sport também em sua casa. O Lanterna e o vice-lanterna do campeonato. Então assim, o rebaixamento praticamente se define e na Libertadores tudo mudou. A vitória do Bahia contra o Palmeiras foi uma virada de chave. Se antes eu via o Bahia como possível time para cair ali na tabela e o São Paulo para subir, agora tudo mudou. Porque assim, são 3 jogos patéticos do São Paulo. Eu assisti contra o Santos, eu assisti contra o LDU, eu assisti hoje. Parece que esse time não treina a finalização. Tem uma finalização do Rodriguinho que a bola foi na lua. A bola foi na lua. Isso é ridículo, galera. Isso é ridículo, pô. Então assim, no primeiro tempo, o Ceará tinha feito 3 finalizações a gol. Beleza que algumas não levou tanto perigo. E o São Paulo, beleza, levou perigo ali, só que ainda assim, nenhuma foi em direção ao gol, do Bruno Ferreira. Então é um time que não treina a finalização. Hoje o público foi ridículo no Morumbi, 12 mil, por quê? Porque a torcida tá de saco cheio. Vaiando o Casares de novo lá, protestando contra o Casares, a torcida tá de saco cheio de São Paulo. Acabou de ser eliminado, e aí como é que fica a torcida agora? Vendo mais uma atuação patética no Morumbi, 12 mil torcedores. O Ceará deu sorte até nisso. Porque assim, se fosse um Morumbi lotado, seria uma atmosfera mais hostil. Mas o Morumbi praticamente vazio, com 12 mil, até isso o Ceará deu sorte. O que não tira o mérito do Ceará. Baita partida do Ceará hoje no Morumbi. Léo Condé engoliu o Hernan Crespo. O Ceará na sua proposta foi muito bem. Mais uma vez, não ter mais posse, não ter mais finalização. Mas esse é o tipo de jogo do Ceará. É o tipo de jogo que o Ceará ama. Tá dando certo. E muito provavelmente o time do Ceará vai ficar na Série A depois do jogo de hoje. O jogo de hoje, se vocês conseguirem um empate com o Vitória, não precisa nem vencer, empate, praticamente sacramenta. Se perder, fica ainda com uma chancezinha ali, porque o Vitória fica a 6 pontos, são 2 jogos, querendo ou não, dá pra tirar. Mas, até se o Ceará perder, o Vitória tá numa situação bastante complicada agora. Vocês torcedores do Vitória aí estão arrombados, estão lascados. E é isso, tá, galera? Pós-jogo aqui. Foi um pós-jogo meio que também falando do final em si da rodada, agora que acabou todos os jogos. Amanhã já tem pré-rodada, porque amanhã já começa outra rodada. O brasileiro tá maluco. Então, fica atento, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e até o próximo vídeo.